Quando um ser começa a responder à ação dos seus corpos, veículos, centros superiores, ele entra num processo de ser desencastrado, retirado de uma cultura, não para ficar no deserto, mas para ser reencastrado, reposto noutra matriz, noutro campo, que não está a ser feito, existe. Ele é retirado de um plano e é colocado noutro plano. Isto significa que ele vai abandonando um conjunto de condicionamentos e vai aceitando um novo conjunto de condicionamentos. Nós não nos descondicionamos para uma liberdade desestruturada. Nós saímos de um condicionamento e entramos noutro condicionamento. Saímos do condicionamento histórico e entramos no condicionamento do espírito. Por que chamar-lhe condicionamento? Porque assim como pertencer a uma sociedade tem leis, não pertencer a uma sociedade também tem leis. Até o Robinson Crusoe teve, lá na ilha, teve que criar as suas próprias leis. E o iniciado é um ser que está a ser preparado para sair da psicosfera da sua civilização e entrar em contato com a noosfera. A noosfera é a mente planetária. Uma mente de luz. Uma mente que liga quantidades e qualidades vertiginosas de informação em tempo real. O grande problema do iniciado, no plano semântico, é ele achar que deve criar um discurso com a mesma velocidade da sua participação na noosfera. É impossível. Como nós temos visto, as escolas terrestres, desde a Teresa Montessori ao Walt Disney, passando pela quarta classe e pelas boas educações à mesa, são escolas de harmonia. O caminho da Terra é um caminho no qual o ser, centrado na alma, tu não podes fazer o caminho da Terra centrado na personalidade, senão se chama o caminho da Terra, chama-se o caminho infraterrestre. O caminho terrestre é um caminho no qual o indivíduo, centrado na alma, como nós vimos no último encontro, distribui as forças que faltam no ambiente. Se falta o elemento fogo, ele liberta o elemento fogo. Se falta o elemento ar, porque há um excesso de outro elemento, ele liberta esse elemento. Se falta o elemento água, ele liberta esse elemento. Um discípulo concentrado é um harmonizador espontâneo. Um homem de boa vontade não é um harmonizador espontâneo. É uma pessoa que faz coisas que geram algum equilíbrio e depois vai para casa muito consciente delas. Mas um discípulo, quer dizer, um ser que está a ser crucificado, no sentido esplêndido do termo, na grande cruz da vida, em vez de estar a olhar para a cruz da vida como um teórico, está-se a crucificar na cruz da vida como um pragmático. Rodou 180 graus. Essa é a diferença entre
o ser de boa vontade e o aspirante, o discípulo e o iniciado. É que todos estes estão a aprender a rodar 180 graus. Em vez de terem a cruz da hierarquia e da vida à frente deles, começam a ter a cruz às costas e a humanidade à frente. Esta rotação marca a entrada na hierarquia. Seres humanos têm a humanidade lá atrás e a hierarquia à frente, o ser humano comum. Mas um discípulo, um aspirante, um discípulo e um iniciado rodou. Porque, como vocês imaginam, a hierarquia não olha para a hierarquia. A hierarquia olha para a humanidade. Então, um aspirante, um iniciado, rodou. Ao rodar, a hierarquia passa a estar atrás dele e o seu foco passa a ser a humanidade. E, portanto, ele é tu não podes ser crucificado pela frente, tu és crucificado pelas costas. A cruz da vida está atrás. Esta posição, esta rotação, marca a passagem do ser que está à frente ao edifício da vida para o indivíduo que já não está preocupado com o edifício da vida porque começou a tornar-se ele mesmo vida. E se ele está a tornar ele mesmo vida, é a morte que o preocupa. É aquilo que não tem vida que o preocupa. É provável que ele comece a retirar as imagens dos mestres ascensos da parede e a colocar lá imagens da Etiópia e do Biafra e fica a olhar para aquilo assim, como é que eu vou resolver isto? Rodou. Não sei se me faço entender. E se puder não pôr lá imagens nenhumas, ainda melhor. Um discípulo não é uma nuvem de algodão. Não são brincos de princesa, não é uma coisa perfumada. Um discípulo é um ser que está a viver uma rotação psicológica intensa. Está a passar de um contemplador do potencial. Basta lerem o Saint-Exupéry, o Príncipezinho, aquilo é tudo de um enorme potencial. Está a passar do estado contemplador do potencial para o estado de distribuidor. Um aspirante distribui elementos, os elementos que faltam. Distribui fogo onde não há fogo. Isto é, entusiasmo, se quiserem usar um termo comum. Distribui água onde não há água, sensibilidade e empatia e proximidade emocional, onde não há esse calor que vem da água do coração, da água aquecida no coração. Distribui terra onde não há terra, etc. E distribui ar onde não há ar. E ele faz isso, um aspirante faz isso porque ele está-se a centrar no éter. Está a centrar-se no centro no quinto elemento. Ele está-se a centrar nesse ponto, como nós vamos ver mais à frente, que é o ponto que emana o brilho. E o que é o brilho? O brilho é o que acontece em qualquer circunstância quando a harmonia é reposta. Uma casa onde não há ar, se um aspirante a visitar, como ele é um distribuidor espontâneo, como ele distribui o elemento que falta e depois não vai para casa pensar nisso porque é um distribuidor espontâneo, aquilo liberta-se dele porque ele está corretamente centrado no real, no self, para além da cortina do seu drama psicológico. Porque ele está... Eu não sei se as pessoas sangram dos pés ou rebentam os lábios, ficam surdas, ficam com zumbidos na cabeça. Eu não sei qual é o caminho para tu atravessares a cortina. Mas o discípulo o aspirante avançado é um ser que já está bem para além dessa cortina e começa a transmitir espontaneamente, não porque pensa nisso, mas porque está para além. Porque quando vocês conquistam um plano, todas as leis do plano anterior se põem ao vosso serviço. Então, esse ser está para além da cortina e está constantemente, sem ter consciência disso, e até pode ter consciência, a irradiar, transmitir, por isso é que ele é um distribuidor,
o elemento que falta. Numa casa faltava pão, quer dizer terra. Noutra casa faltava ar, isto é, conceitos, conhecimento. Noutra casa faltava água, amor, empatia, afeto. E noutra casa faltava fogo, as coisas estavam deprimidas. Quando um iniciado vai a um lugar, ele. Eu agora vou usar a expressão iniciado no sentido geral. Quando ele vai a um lugar, quer queira, quer não, ele distribui o que falta. Se nós compreendermos isto, que está tão bem expresso na oração de São Francisco, onde houver guerra, que eu traga a paz, e assim sucessivamente, um aspirante distribui espontaneamente os elementos que faltam. E nós curamos o mundo à nossa volta, porque tu estás dispensado de tudo. Estás dispensado de tudo. Queres andar nu na rua? Be my guest. Queres tatuar uma coroa de espinhos nas costas? Be my guest. Queres fazer um filme sobre a vida das girafas? Be my guest. Tu estás dispensado de tudo, só não estás dispensado de uma coisa: curar o mundo. Estes seres, os índigos, os cristais, o ser espelho, o que vocês quiserem, todo esse folclore, estão dispensados de tudo. Podem ser os. Anarquizem-se à vontade, só não estão dispensados de uma coisa: curar o mundo. Porque se a hierarquia, que são os grandes servofreios e as grandes turbinas da vida, permite o indivíduo não continuar estúpido, não é porque esteja interessado no brilho dele ou na inteligência dele per si, mas porque o seu despertar encaixa e casa de forma hermética na necessidade mundial. Há seres que podem atingir nesta vida a quinta iniciação, mas se isso não encaixar hermeticamente na necessidade mundial, o teu ser interno vai regular isso de forma que tu não fiques completamente orbital, demasiado fora do sistema a que estamos a servir. E um aspirante espontaneamente liberta o elemento que falta porque ele está corretamente colocado dentro de si. Quando nós nos colocamos corretamente dentro de nós, libertamos a cura para o plano onde não estamos focalizados. Quando nós nos focalizamos num plano, curamos o plano anterior. Quando nós nos focalizamos num plano acima ou para dentro, como a nossa atenção, que é um belo produtor de karma, e também pode produzir outras coisas, claro, como a nossa atenção não está mais enganchada, tracionada no plano anterior, a nossa presença já não é mais um ponto de confirmação daquele plano, porque, como vocês sabem, todos os planos são uma ilusão. Só que nós não vamos entrar aqui naquela coisa hollywoodesca de dizer que o universo é um holograma, porque, of course. Mas quando tu mudas para outro plano, quando tu focas outro plano, tu começas a curar o plano anterior. E um aspirante transmite o elemento que o plano tem sede. Uma família é um subplano dentro de um plano. Uma nação é um subplano dentro de um plano. Não é difícil perceber qual é a energia que Portugal neste momento tem carência. Qual é o elemento que falta. Um grupo de estudo é um subplano dentro de um plano. O teu corpo é um subplano dentro de um plano. Quando o indivíduo se desloca para outro nível, ele liberta a energia que falta ao plano que ele acabou de superar. Isto está relacionado com a lei da harmonia. Como é que nós harmonizamos um plano? Como é que nós harmonizamos a nossa vida? Como é que nós harmonizamos as coisas à nossa volta? Como é que nós distribuímos os elementos que faltam ou, como se disse no último encontro, as combinações dos elementos que faltam?
identificando-nos seriamente com o centro do ser, mantendo aí o foco. É indiferente se nós chamamos isto meditação, oração, alinhamento, sintonia axial, centragem, vazio. Mas essa coisa tem de ser feita. E quando o indivíduo faz isso, tu libertas, como aspirante, tu libertas a harmonia. Quer dizer, os pratos da balança no mundo à tua volta, que são conhecidos pelo seu desequilíbrio e são conhecidos pelas suas dialéticas tendencialmente estéreis, são obrigados a duas coisas. Ou se equilibram na presença do aspirante e do discípulo, ou entram numa dinâmica criativa. Não têm que ficar parados. Entram numa dinâmica criativa. E é por isso que se compara o aspirante, quer dizer, o homem que rodou nestes dois polos, que é a humanidade e a hierarquia, aquele que rodou, se compara o aspirante a um rei. E se compara o aspirante discípulo a uma rainha. Porque na presença do rei, na presença da rainha, isto é uma função que está dentro de vocês, dentro de todos nós, tudo floresce. Tudo rebenta. As sementes ocultas nascem. É uma rainha sol e um rei sol dentro de vocês. E portanto, quando nós nos identificamos com esse plano mais alto, tu tornas-te rei e rainha do plano de onde acabaste de sair. E isto é oculto. É interno. E quando o iniciado é descondicionado do seu aparelho social, cultural, mental, ele está a ser convidado pelos grandes senhores da mente, pelos grandes criadores, por aqueles que criam a consciência coletiva da humanidade. Ele está a ser chamado a sair do que se pode chamar a psicosfera, que é a esfera psicológica, social, económica, economicista, mental, tudo isso nós já sabemos, e está a ser chamado para uma membrana que vai até 300 km de altitude em torno da Terra e que nós podemos chamar a noosfera, a mente de luz planetária. A noosfera vibra uma única frase. Uma frase que tem sido abusada imenso. Todos somos um. E as consequências deste epicentro são a luz. O que caracteriza a noosfera é a luz na mente, a luz na consciência. Tu és desencastrado da psicosfera para fazeres contacto com a mente planetária. Tu és colocado no nível da mente planetária para canalizares a luz da Terra. O ser sai do condicionamento de uma civilização ou de uma cultura, não para ficar oblíquo, mas para se conectar com a noosfera, com essa esfera de luz pura. Nós, com dois Os. Também tem a ver com nous dos gregos. E depois da noosfera, e é aqui que nós queremos chegar hoje, tu és colocado em contacto com a mente galáctica. Depois da noosfera entras em contacto com a heliosfera, com a esfera de consciência solar, e depois és posto em contacto com a mente galáctica.
E a mente galáctica, parece uma coisa maia, a mente galáctica é o plano onde o indivíduo passa de um distribuidor de harmonia e de um distribuidor de amor para um transmissor de síntese. Já não se pode falar em distribuidor. Transmissor de síntese. Existem estes 3 grandes patamares. 4. Tu tens o homem vermelho, o aborígene, caminha sobre a terra. E aqui isto é válido para todos os seres adormecidos. Nós temos a noção que o aborígene está sempre acordado, não é? Está num estado alterado de consciência. Tu tens este homem sobre a terra até que ele desperta o astronauta dentro dele, o ontonauta. Quando ele se torna um ontonauta, ele tem o primeiro capacete de realidade virtual removido do seu cérebro e ele começa a entrar em contacto com a nosfera. Ele sai da psicosfera e conecta-se com a esfera de pensamento planetário. Não é mais o pensamento das nações, nem o pensamento dos grupos, nem o pensamento de pessoas, nem o pensamento de sociedades, nem o pensamento de como é que eu vou sobreviver amanhã. Ele conecta-se com a terra pensante, com a esfera de luz, 300 km à volta da Terra, que contém o processo terrestre. Esta nosfera, que é, obviamente, a alma da Terra, não confundir isto com a anima mundi, nem com as realidades psicoprânicas, nem com as realidades vitais, que também merecem o nome de ânima, mas são num nível prânico ou vital. Esta nosfera é o óvulo de luz da Mãe Divina que deu origem ao óvulo sangue vermelho que é a Terra inteira. Porque a Terra num plano é azul, mas se nós formos a ver bem, é um óvulo. Ela é um óvulo da Mãe Divina que foi fecundado por um raio do Verbo, por um raio de Miguel. E depois estamos todos aqui. Mas é essa fecundação, quer dizer, todos os planetas habitados são resultado do casamento da deusa e de um deus. Lógico, não é? E nós somos os seus filhos. De onde que num nível a Terra é azul, porque ela é promessa de paraíso, mas num nível bastante telúrico e verdadeiro e sério, ela é vermelha, porque ela é o óvulo fecundado da mãe e da filha e do filho. E nesse sentido, antes de ser óvulo físico, existia esta esfera de luz pura, que é a alma da Terra e que é uma parte da mente da Mãe Divina, dentro do qual o nosso planeta começou a coalescer. Começou a perder temperatura e a ganhar compressão e concreção. Começou-se a concretar. Quando nós somos desatracados, quando os grampos do karma planetário, quando os grampos do karma civilizacional, do karma nacional, são destracados, e estão a ser destracados, quando isso é desligado dos nossos corpos tridimensionais, tu ficas flutuante durante um momento. A pessoa fica sem norte, sul, leste e oeste. Ela começa a perder azimute, perde pontos cardeais. Mas é só uma questão dele continuar a amar da mesma forma subjetiva e avançada e secreta que ele aprendeu a amar e que o levou a essa liberdade, para ele ser conectado com a nosfera. E tu sabes como ser está conectado com a nosfera? Porque ele é supremamente livre e ao mesmo tempo parece um Chief Executive Office.
de uma empresa secreta, invisível. Ele não está nada interessado em simplesmente recombinar forças como um prestidigitador. Não sei se me faço entender. Ou como um mago. Ele está a trabalhar com a mente planetária. Tu estás a trabalhar com a mente planetária. E a vibração da nosfera é a vibração que nós temos descrito, que está dentro de nós, no plano da alma. Pela identificação, a alma faz um. De dois, faz um. A nosfera, e tem um centro aqui dentro, aqui em cima, para que vibra, a nosfera é a identificação que a alma da Terra faz entre todos os seus filhos, todas as suas nações, todas as suas espirais civilizacionais, todos os seus fractais tecnológicos. Quer dizer, a enxada é um fractal do computador, como vocês imaginam, porque tudo isto é tecnologia que se desenvolve geometricamente. Entre a enxada e o computador, vocês têm uma série de alavancas e roldanas e mecanismos que são fractais tecnológicos. A soma disto tudo é a mente da Terra rodando e recriando-se a si própria constantemente. Muitas vezes, quando os seres começam a vibrar cada vez mais ao encontro dessa mente de luz, dessa mente planetária, da nosfera, parece que estão a repetir grandes histórias de amor. Tu dizes assim, esta história é nova, não parece nada nova. Isto é outra vez o Taj Mahal, é outra vez o templo, é outra vez Salomão, é outra vez Cristo, é outra vez a grande arte, é outra vez a grande obra. Não é outra vez, é quando ninguém sai da psicosfera sem atravessar a nosfera. E a nosfera, vejam como eu estou a evitar o termo arquétipo, a nosfera são as sinapses do planeta e é uma mente cósmica na Terra que diz simplesmente tudo é um. O indivíduo só sai deste planeta depois de impregnar-se profundamente com esta realidade. Nós somos um. Só que isto não é para brincar no plano da personalidade. Imagina que eu agora começo a dizer que todos nós somos um aqui no plano da personalidade. Daí um bocadinho tu pedes as chaves do meu carro, eu peço as chaves do teu apartamento e vou lá lavar a roupa e aí é confusion, não é? Eu não posso garantir que a realidade socioeconómica, psicológica e cultural não venha a tornar-se isso. Nós temos transmissões feitas em Alenquer em 1991 de extraterrestres da quarta dimensão que nos disseram claramente no nosso país não há portas, dinheiro, uma série de coisas. Claro que uma pessoa já estava a interrogar-se, mas porquê é que vocês estão-nos a dizer isto? É para cultivarem um complexo de inferioridade em nós, terrestres? Mas eles foram muito claros. Mas isso são planetas de quarta e de quinta dimensão. Estão tipo 70 mil anos à frente de nós. Seres ligados a Sírios. Então, claro que isso pode acontecer, mas para já, no plano da personalidade, nós estamos a tentar criar uma dança, um balé. Uma dança e um balé tão serenos, para personalidades tão maduras, que propriedade privada ou não propriedade privada é a mesma coisa. Já não é mais uma discussão. Não é mais um problema. E esse balé, que é a harmonia, é a chave para o indivíduo poder começar a vibrar na alma. E quando o indivíduo começa a vibrar na alma, isto é muito importante, tu começas a dizer, tu começas a sentir, eu estou a respirar com a minha mente e a minha consciência na nosfera. Eu já não estou sufocado pelo monóxido de carbono e pelas toxinas e pela
não se pode usar palavras feias, da civilização tridimensional de superfície, para usar um termo de Minas Gerais. Ou seja, é quando o indivíduo cultiva a harmonia que ele consegue respirar na nosfera. Respirar na mente deste planeta. Respirar nesse mundo de pura luz. Não uma luz discutível, não uma luz de tráfego, não uma luz comerciável, não uma luz, toma lá um pouco de luz, dá-me um pouco de luz, não uma luz fragmentável. Luz. Luz pura. Uma luz que é a avó de todos os pensamentos. Uma luz que é o ancestral da tecnologia. Uma luz que é o ancestral do hieroglifo. Uma luz que é o ancestral do sexo. Uma luz que é o ancestral das espécies, da flora, da fauna. Uma luz que é o ancestral, é a luz da mãe. A mãe ama, a mãe ama com o coração, sim, mas a mãe ama com aquela irredutível compressão amorosa, luminosa, pura sobre todos os seus filhos, que vem de uma mente perfeita. Uma mente que contém todas as simetrias que a história está a tentar inventar, ou redescobrir, ou refazer. Já lá estão. Vocês percebem a relação entre harmonia e simetria, não? E essa mente da mãe, essa nosfera, é batismal. Nós não podemos garantir que aquela água que é derramada sobre a cabeça de um bebê e aquela água que João Batista derramava sobre a cabeça dos seus discípulos não estivesse imantada, daí a noção da água benta, não estivesse imantada com essa luz da nosfera. De forma que a água é como em vez de ser um floral de barra, é um floral de Cristo. É um floral de Sofia. E é derramado sobre a cabeça no batismo e é derramado lá no batismo original para abrir esta mente. Nós dizemos que é um ritual. E nunca percebi muito bem quando dizemos que é um ritual, estamos a querer dizer que é vazio ou que é cheio. Pois é, o batismo é um ritual. É, e é vazio ou cheio? Porque dizer que é um ritual é uma constatação, não sei, da história do simbolismo. É um bocado académico dizer que é um ritual. A questão é se para nós é um ritual que está cheio de energia ou vazio. Se é finalmente um ritual. Ou se é meramente um ritual. E eu tenho a certeza dentro de mim que em certas igrejas no passado e em certos ambientes a água era imantada com aquilo que se chama o poder do plano astral cósmico. Que é um plano que vem além da mónada. E que a água, que é como papel e algodão, isto é, altamente sensível à vibração, captava a luz da mãe, a luz da nosfera, dessa mente pura, essa luz, e depois era derramada sobre a consciência, sobre o aparelho consciencial, cranial do bebê. E nós estamos a fazer este parênteses do batismo, mas realmente é o contrário. Agora é o contrário. O indivíduo precisa de aceitar o desgrampar, o desatracar da sua persona social e da sua persona cultural e do seu modus operandi, não sei se gostam dessas expressões, todas norte-americanas, desligar, pegares, aceitares o desgrampar disto e nascer. Por isso é que se dizia nascer em Cristo. Nascer na nosfera. Porque alguns precisam de chegar ao ponto de sufocar na psicosfera para depois finalmente dizerem eu hoje não tenho que aguentar as palavras, para finalmente dizerem, ok, já chega, eu quero nascer na mente de luz planetária, eu quero nascer para a nosfera, eu quero sair do condicionamento uterino histórico para o condicionamento uterino
da mente planetária. Na psicosfera estão as sombras das verdades da noosfera. Para ser claro, nesta sala estão as três. A psicosfera planetária, a noosfera, que é a consciência planetária, e... como é que eu lhe vou chamar? Tem a ver com a vibração Pax. Pax é a chave de acesso à mente galáctica. É a chave de acesso à síntese. Pax Alpha Ômega. É a chave de acesso à síntese. Ou seja, vocês têm uma membrana que nos separa da psicosfera da noosfera. E essa membrana tem de ser rompida. Vocês sabem, pouca coisa nasce sem se romperem membranas. Então, essa membrana tem de ser rompida. E é rompida pela atitude de alta qualidade de um aspirante centrado, distribuindo harmonia pelo mundo. Só aquele que é um supremo mestre da harmonia tem o direito de fazer a guerra. Porque do ponto de vista iniciático, espiritual, guerra e harmonia são quase a mesma coisa. São as duas fases do mesmo processo. Tu podes ter que fazer a guerra para que o mundo, para que aquele habitat perceba qual é o elemento que lhe falta. Às vezes, para que uma família perceba que falta ali fogo, é preciso cortar, abrir, sair o pus, desinfetar. Sabes, aquilo é uma confusão completa freudiana até que fica a ferida exposta. E só nesse momento é que a família diz, ok, falta luz, falta ar, falta água. Quantas famílias se negam a dizer, eu estou a falar em família porque um dos problemas de Portugal é a família. Oh, estou enganado. É um dos vampiros em Portugal, é a família. Portugal tem um vampiro enorme que é a família. Ah, e também tem um anjo enorme que é a família. Mas eu agora estou a falar de vampiro. Quantas famílias em Portugal se recusam a esta coisa simples? A nossa família não tem água, não sabe exprimir sentimentos, não sabe abraçar-se, não sabe acolher-se. Não há fluxo, aquela onda delfínica do amor aquático. Não há amor. Não no sentido abstrato, mas no sentido do afeto. Não há água. E a água é um dos elementos sem o qual a quintessência não desce. Esse éter que é o brilho do equilíbrio de todas as coisas. Quantas famílias se recusam a dizer, pois é, nós parámos no tempo, não há ar. Parámos no tempo, os nossos conceitos pararam, está tudo parado nos anos 70 ou nos anos 80. Uma pessoa parada nos anos 70 hoje morre. Portanto, não sei, pararam nos anos 90, nos anos 80. Pois é, as coisas estão secas, não há água, não há ar. E outras famílias recusam-se a aceitar. Não há terra, nós realmente não sabemos lidar com o mundo concreto. Não aceitamos o corpo, não nos damos bem com a materialidade, temos problemas de fluxo no nível físico e etérico e assim sucessivamente. E quantas famílias podem dizer não há fogo? A família repete-se. Então, se for uma família eficiente, repete o padrão, com aquele mito de que não se mexe numa equipa vencedora, repete o padrão indefinidamente, passam 20 anos e não houve um ato original, não houve um ato criativo, ninguém se lembrou de pintar a parede de amarelo canário. E, portanto, a família é eficiente, funcional e sem fogo. E isto tudo, todas estas esquinagens do grande cristal da vida, impedem a descida ou a revelação do éter. Vocês reparem, para que o éter se revele, estes 4 elementos têm que estar em equilíbrio. Claro que vocês podem ir pelo outro caminho, dos 5, com o éter aqui em cima e os outros todos opondo-se. Mas para já, eu acho que a forma em diamante nos pode ajudar. Piorou. Para já a forma em diamante pode nos ajudar. Só quando estes 4 elementos estão em equilíbrio é que aqui pode nascer a estrela, que é o brilho do cosmos,
e que alguns ambientes chamam o éter, ou o retorno do éter primordial. Este brilho é como que a realidade a agradecer ter sido curada por ti. Então ela brilha. Se nós vamos a um sítio que não tem ar e colocamos aí ar, o cristal da vida equilibra-se. Se nós vamos a um sítio onde não tem água e colocamos aí o nosso afeto, o cristal da vida equilibra-se. É muito balético. Se nós vamos a um sítio que não tem fogo e colocamos aí o nosso entusiasmo e a nossa certeza absoluta da benignidade e do esplendor do cosmos, o cristal da vida equilibra-se. E quando o cristal da vida se equilibra, seja numa família, numa nação, numa pessoa, num grupo espiritual, num negócio. Quantos filmes franceses são acerca de mercearias? Imensos. Mercearias que precisam de vida. E depois vem aquela figurinha francesa, tipo Amélie, e transporta vida. Transmite o que falta. E a padaria, a pastelaria, a mercearia, a vida, a França inteira, a família, começa. E esse cristal da vida está sempre em desequilíbrio. No nosso mundo vocês têm ambientes onde há imenso ar, não há água, não há... Sabe o que é? 1, 2, 3, 4. Com desequilíbrios. O cristal da vida está desequilibrado. Este cristal está desequilibrado. Um elemento é mais forte que os outros. Então, quando um elemento é mais forte que os outros, nós temos escolas fascinantes, temos escolas atraentes. Tudo que, sempre que há um predomínio de uma coisa sobre as outras, há qualquer elemento obsessivo no ar. Sempre que há um predomínio de algo sobre o resto, predomínio no sentido patológico, há uma tara, há uma obsessão. Dito de outra maneira, há um transe. Sempre que o mago ou o co-criador é atraído por um destes polos, a tendência para o transe aumenta. Aqui no centro nós não falamos de transe, falamos de consciência. E nós levamos esta... a partir de um certo momento, se és um ser conectado, tu levas esta harmonia, trazes esta harmonia contigo e levas esta harmonia para onde passas. Não te preocupes, se me permitem, se essa harmonia está em ti, ou se tu és um ser em harmonia, ou se és um ser em desarmonia, ou se és assimétrico. O indivíduo deveria procurar, eu deveria procurar encontrar o ponto que permite a obra. Sem ver demasiado à frente e sem ficar queimado pelo passado. O ponto que permite a obra. E o que a tua alma faz é usar-te, quer dizer, o teu equipamento, para distribuir harmonia onde ela não existe. No Tao é dito claramente, o que está elevado necessita de ser rebaixado. O que está rebaixado necessita de ser elevado. A alta montanha necessita de esmorecer um pouco. O vale escuro necessita de ser trazido à luz. O Tao é, tirando a metafísica, é fundamentalmente um livro de harmonia. Tirando a metafísica. É fundamentalmente um livro de harmonia. Posto isto, pela harmonia, por esse quarto raio, por essa coisa toda egípcia, por essa coisa toda elegante, toda egípcia, é-te dada a primeira chave. E a primeira chave, se tu és um distribuidor de harmonia, é que tu começas a conseguir romper a barreira entre a psicosfera, e olha que isto não é fácil, a barreira entre a psicosfera, nem difícil, até que estás a respirar na alma da Terra. E uma vez respirando na alma da Terra, repara tudo aquilo que são as verdades eternas na noosfera está rebatido e projetado e ensombrecido, na maior parte dos casos, pela psicosfera terrestre. Ou seja,
Na alma da terra há ou não um mandato: não abandonem a criança na noite escura. Então, nós lemos aquela coisa e fazemos a Casa Pia. E fazemos a Santa Casa da Misericórdia. E fazemos uma série de instituições que são a nossa corporificação. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. São a nossa corporificação dos mandatos luminosos que estão na noosfera. E quando nós usamos a imaginação para corporificar, e quando corporificamos isso sob a forma, por exemplo, de grandes instituições sociais, claro que essas instituições sociais vão adquirir as qualidades e os defeitos da era, dos materiais e das populações disponíveis. E então, dão-se distorções cá em baixo de grandes verdades acima. De onde que todo este trabalho de construir estes cubos existenciais pelo planeta inteiro, de todos os tipos, desde o microcrédito até à medicina gratuita, são a nossa tentativa de captar e de trazer para baixo essa noosfera. Ou seja, no início, nós evoluímos ao longo de linhas radiais que são fornecidas pelos nossos pais, ou pelo tio, ou pelo padrinho, ou pela avó. E tu sabes, esta planta do ser humano não é uma coisa fácil de cultivar. Precisa de varinhas e varetas e como é que se chamam? Aquelas coisas que se espetam na terra para a planta, estacas. E as primeiras são a avó e a tia e a família e depois vêm outras. Depois tu vais para a escola, são dadas outras estacas e outras linhas radiais. E claro, como não te é dito que nós vivemos no meio de todas as possibilidades, porque isso seria a primeira grande educação, é-te dito, estas são as possibilidades. Então tu chegas a uma escola nórdica e é-te dito, estas são as possibilidades. Chegas a uma escola africana, é-te dito, estas são as possibilidades. Uma escola norte-americana, estas são... E nós distorcemos-nos nórdica, africana e norte-americanamente em direções que não são real. E isso é o preço que se paga pela educação. Depois vêm mais varetas e mais estacas. E o iniciado é aquele cuja mão de Cristo, o pássaro de fogo, à meia da noite, o vem buscar para o retirar da cruz dos homens. Porque crucificados estamos sempre. Vem-te retirar da cruz dos homens. Diz assim, essa cruz que distorce a tua coluna, essa cruz que está a criar o teu cancro na mama, essa cruz que te está a fazer rejeitar-te a ti próprio, essa cruz capitalista, essa cruz maoísta, essa cruz reducionista, essas cruzes, essa cruz porque nasceste em Benfica, essa cruz porque nasceste no Restelo, a cruz de ser rico, a cruz de ser pobre, a cruz de ser genial, a cruz de ser medíocre, a cruz de ser esperto, a cruz de ser estúpido, todas essas cruzes, quando o indivíduo é chamado, é porque a régua do Espírito já te mediu. E tu estás pronto. O indivíduo não é chamado por qualquer coloração. Ele é chamado porque o grande Senhor das pesos e medidas foi até ti e disse: esta alma, esta psique, esta alma, esta personalidade, este espírito estão maduros para o impacto. O que é que a nossa mente sabe acerca destas coisas? O que é que a nossa cabecinha sabe acerca deste chamado? Nada. Então, quando esse pássaro noturno, essa mão de fogo vem até ti, ela retira-te dessa cruz dos homens e dá-te uma nova cruz. Que são as varas. É a vara do profeta, já é outra vara. São as varas e as estacas e as linhas radiais, as linhas estruturais do homem livre, da serpente. Não? Da serpente, é como se já chega de minhoca e já chega de andares a fazer diabinho e já chega de andares a fazer anjinho. Agora é a serpente. Não estou a falar da outra serpente lá. Da serpente. Da serpente
do iniciado. Qualquer iniciado é uma serpente, senão não sei o que ele anda aqui a fazer. E a partir daí a serpente em torno da cruz. Aí o iniciado é chamado para assumir a cruz não dos homens, mas a cruz da hierarquia e é admitido gradualmente à nosfera. É admitida uma base de dados virulenta e é admitida uma contemplação em tempo real das possibilidades da luz. E aí ele finalmente respira. Há seres que têm que chegar a um estado de sufoco. Seres que têm que chegar a um estado de eu não consigo respirar mais. Há seres que têm que desmontar os seus clichês. Seja o clichê espiritual, seja o clichê material, sejam todos os clichês ao meio. Há seres que têm que passar por processos difíceis até ao dia em que podem dizer: Pai, ou tu me puxas para a mente planetária de luz, quer dizer, ou tiras-me deste, já chega, e tu começas a realmente a dar pontapés na placenta desta mentalidade histórica e cultural fechada e começas a dar pontapés nestes limites orgânicos do teu tempo e do teu espaço e começas a dizer ao teu tempo e ao teu espaço: obrigado, foste o meu útero, mas eu vou-me embora. Obrigado, Costa da Caparica. Obrigado, Plataforma Ibérica. Obrigado, NATO. Obrigado, Instituto Português de Oncologia. Obrigado, Escola. Obrigado, Caixa Geral de Depósitos. Obrigado, mas já está. E o indivíduo é puxado para outras linhas radiantes, para a nosfera. E a harmonia, por isso é que eu disse, vocês estão dispensados de tudo menos de curar a Terra. Porque se o indivíduo não é um curador da Terra, não sai da psicosfera, não sai da esfera nacional, não sai das administrações, não sai da gravitação. O indivíduo é livre de tudo, mas se ele não curar a Terra, o que equivale a dizer que ele tem que pensar seriamente o que é ser livre. Se ele não fizer isso, o que é que estás a fazer na noosfera? E depois do indivíduo aprender a respirar na noosfera, depois dele aprender a respirar nesse envelope de luz da mãe, depois da cabeça dele ter nascido para a consciência da mãe, eu aqui não estou a falar das células, nem de mutação celular, nem de ascensão do corpo físico. Estou a falar de consciência em expansão. Ele é testado como um distribuidor de amor. A noosfera é a mente única planetária. Essa mente contém em si os códigos, o código luminoso que une. Assim como a minha alma é que vive a união, não a minha personalidade, nós, através do abraço, ou da sexualidade, ou do sorriso, do afeto, ou do estar com o outro, etc., nós podemos ter medidas, sensações de união com o outro, mas é impossível. Como é que tu te unes com o outro? Os corpos não deixam. Mas podes ter harmonia. A harmonia, sim, tu podes estar em harmonia profunda, uma harmonia tão perfeita que as almas que estão por trás vêm ao de cima. Então as personalidades, isto é, o físico, as emoções e a mente podem estar em harmonia. E porque estão em harmonia, a personalidade através da integração gera harmonia. Porque estão em harmonia, ficam transparentes. Quando duas personalidades estão em harmonia, são transparentes. Como é que se chega lá? Ouvindo dentro de nós aquela voz que diz: precisas de mais terra, precisas de mais fogo, precisas de mais água, precisas de mais ar. Equilibra-te. Porque, peço desculpa por esta coisa tipo autoajuda, mas é quando tu te equilibras por dentro que equilibras as relações por fora.
claro que há sempre uma dádiva, o universo tem esse lado, digamos, natalício, então traz-te sempre uma pessoa de grande harmonia para te fazer lembrar o que é a harmonia. Mas não vai durar muito tempo porque o indivíduo tem que a criar dentro dele primeiro. Ele tem de dizer, eu disto quero 25%, e disto quero 25%, e disto quero 25%, e disto quero 25%, e quando ele equilibra esses elementos, o brilho, o seu éter, o campo etérico, brilha. Quer dizer, aquilo que nós chamamos o brilho é a integração dos opostos em revelação. Tu vês esse brilho numa das grandes escolas de harmonia do mundo, que é a arte. A arte, quando não é neurótica e quando não é desequilibrada, e a arte tem direito a ser neurótica e tem direito a ser desequilibrada, porque os artistas vivem no mundo, não vivem fora dele. Mas quando a arte é harmonia, tem brilho. Tu sentes o brilho de uma pintura, o brilho de uma escultura, o brilho de um edifício, o brilho de um jardim, o brilho de uma sinfonia. Tu sentes o brilho, e o brilho já não é nem terra, nem água, nem ar, nem fogo. O brilho é, e portanto, é o quinto elemento, que é éter. Costuma-se dizer que o éter está antes dos elementos e depois dos elementos, porque a noosfera... Obrigado, Zé. Thank you, sir. A noosfera contém a luz no seu estado alfa. Isto é, antes de se diferenciar nos elementos. Ela é a mãe das 10.000 coisas. E depois ela é o atrator que contém as próprias coisas no seu estado ômega. Ela é o alvo, é o eros, no sentido atrator, das 10.000 coisas. Então vocês têm esta esfera de luz, isto parece esoterismo, mas a ciência está a caminhar para lá. Vocês têm esta esfera de luz que é o óvulo de luz onde a Terra existe. Os próprios astronautas disseram o que é estranho quando estamos no espaço é o brilho da Terra. E esse brilho não é o albedo, quer dizer, a reflexão do Sol. É o esplendor. A Terra é uma ópera. Eles disseram-no claramente, aquilo que eu sinto na ópera e nas sinfonias e na música clássica e nas obras-primas. Estou aqui, a 360 km de altitude, que é mais ou menos uma altitude orbital estacionária, e digo, a Terra brilha. Há qualquer coisa de ópera, há uma espécie... A Terra, na tradição persa, é um arcanjo que encarnou. The Earth has an Archangel. Uma obra do Henri Corbin sobre o esoterismo terrestre na tradição iraniana. Quer dizer, uma tradição que até deu origem, em parte, à cama que depois permitiu o Islão. O Islão tem tantas influências do cristianismo, do mitraísmo, quanto da tradição persa. Isto é fantástico. Eles dizem a Terra é um arcanjo feminino que se doou e se velou. E esse arcanjo, ao velar-se, deu origem a toda a beleza natural. Desde o corpo de uma mulher até o Grand Canyon. Desde as estrelas no firmamento, que são, afinal, uma ilusão cá em baixo. Até à atmosfera, ou às plantas, ou aos oceanos e às conchas. A Terra é um arcanjo disfarçado. Este é uma dos ensinamentos da tradição persa, zoroastriana. Esta esfera de luz preside, contém, é ancestral da difração dos 4 elementos. 4 elementos que depois nós vamos encontrar na mineralogia sagrada, na geologia sagrada, esquece a mineralogia sagrada, na geologia sagrada, na astrologia, na numerologia, na arquitetura, nas medicinas energéticas, etc. Esses 4 elementos vocês vão encontrá-los nas descrições que Jung faz das personalidades
das 4 funções fundamentais do ser humano: intelectiva, sensorial, espiritual e emocional. Afinal, os 4 tipos que Jung descreve fundamentais. E depois nós vamos encontrar isso nas histórias para crianças, vamos encontrar isso nos contos tradicionais, vamos encontrar isso na roupa, na psicologia do vestuário, vamos encontrar isso em toda a parte. Mas a noosfera está aqui. E ela é acessível quando os preconceitos, os fragmentos, as mentiras, as distorções, as manipulações da psicosfera são vistas pelo que são, não são odiadas, porque aí ficas ligado a elas, e são dispensadas. É quando o indivíduo batiza uma coisa que ele se liberta dela. É quando o indivíduo serenamente pode dizer: distorção da mente planetária, da psicosfera da Terra, eu te compreendo, eu compreendo os teus limites e eu te perdoo. E no momento em que tu perdoas, tu desligas daquilo e és levado para cima. Sabem que sempre que nós perdoamos somos levados. É uma sensação estranha. O que aconteceu? Então, antes que estes elementos como nós os conhecemos existissem, e há pessoas aqui que são claramente marcadas pelo elemento fogo, há pessoas aqui que são claramente marcadas pelo elemento ar, há pessoas aqui que são claramente marcadas pelo elemento água, há pessoas aqui que são claramente marcadas pelo elemento terra, e depois tem outras combinações, somos moléculas, e antes que estes elementos que assistem até mesmo à formação da nossa personalidade, não da nossa pessoa, da nossa personalidade, vocês têm esta luz que sustenta a Terra. A Terra não é sustentada por um Atlas, a que nós podemos chamar a força de gravidade solar. A Terra realmente, o que a sustenta não é este feixe de tração gravítico entre a Terra e a massa do Sol. O que sustenta a Terra é uma esfera de luz. E nessa esfera de luz estão os motivos pelos quais as coisas vieram a ser e os motivos para onde elas se dirigem. Pode-se dizer, bem, isso é muito longe, tem que atravessar o deserto, está no alto da montanha, está muito longe. Quando eu me estabeleço nessa noosfera, eu não vejo mais nações. Eu não vejo mais os elementos não vejo, quer dizer, eu não estou cego pela trave das nações. Eu não estou cego pela trave da personalidade dos outros. Eu não estou cego pelas adaptações e pelas distorções e pelas possibilidades minhas e do outro. Eu estou a viver no reino da luz. E viver no reino da energia, viver no reino da luz é iluminação. Então, a noosfera impõe um ritmo muito mais acelerado sobre a consciência. Quando a consciência se desacelera, quando ela passa daquele pronto, já estás a ver toda a gente feita de pelos e história e coisas e ir e vir e porque é que ele disse aquilo e não me telefonou e o que é que se passa ali e porque é que eu estou sozinho e o que é aquilo e o que é que vai acontecer. Estás cá em baixo. E depois de um certo momento faz pá! E
e tu estás na noosfera. E o que é a noosfera? A consciência está a vibrar lá em cima. Então, aquelas frequências do França, Espanha, Itália, não entram. Porque a noosfera afirma uma coisa muito simples. Vocês vieram de uma unidade na mente da mãe. Vocês quem? As essências? A alma? A mónada? A noosfera não diz respeito nem à essência, nem à alma, nem à mónada. A noosfera diz respeito à origem e ao fim da história. Sentem a diferença? Se tu disseres noosfera, sou uma essência, o que é que tens para me acrescentar? A grande noosfera da Terra diz nada. Podes passar. Noosfera, sou uma mónada. Quer dizer, li ali no livro da Blavatsky, mas pronto, estou a fazer de conta. Sou uma mónada. Passa. Agora, se tu chegas à noosfera e dizes noosfera, sinto-me extremamente francês. Esfera de luz, sinto-me professora de germânicas. Esfera de luz, olha eu, olha para mim, olha eu. Esfera de luz, sou um jogador de rugby. Esfera de luz, sou isto, sou aquilo. Assim que vocês estão no nível do sou isto, sou aquilo, estão a lidar com a diffração da noosfera na direção dos elementos. Rugby é diferente de balé. Depende. Ultimamente o rugby está a tentar chegar ao balé e o balé está a tentar transformar-se em rugby, como vocês veem pela dança contemporânea. Mas de uma maneira... Ok. Mas a noosfera não diz respeito à diffração da luz em modos. É quando o indivíduo se reconstitui no seu ser planetário orbital que ele está a vibrar no plano da noosfera. A noosfera é o habitat do ser orbital. Eu estou a dizer orbital porque dá-te uma consciência de unidade planetária. Dá-te uma consciência de fim da história, fim dos tempos. Tu não precisas esperar ao fim dos tempos para chegar ao fim dos tempos, porque o fim dos tempos é em todos os tempos, é na vertical. Se tu quiseres ir assim, nunca mais lá chegas. É aqui e agora. E portanto, qualquer preconceito puxa-te para o plano da psicosfera nacional, das psicosferas continentais, puxa-te para a Terra. Não sei se me faço entender. De certa forma, os mergulhadores usam aqueles sapatos super pesados feitos de chumbo para conseguirem chegar para andarem sobre o fundo do mar. E estas aquisições que nos são impostas e que não nos são propostas e que te asfixiam são como pesos, escafandros que te puxam para o fundo, para a superfície da Terra. Notem que tudo o que está a ser dito é no contexto de uma escola trina. Integração da personalidade conduzindo à harmonia, desenvolver o poder, expandir a identificação da alma para que as uniões aconteçam e depois libertar a vontade monádica para a síntese. Nós não estamos a dizer isto no contexto de uma escola mística. Nós não somos... Eu não me sinto... Não sei como é que é. Não, o ambiente não é místico. Então o que acontece é que à medida que tu vais largando os pesos, é que tu dizes assim, eu não preciso disto. E tu dizes, eu não preciso disto e sentes claramente aquilo, desligaste de ti. E eu não preciso disto. Há pessoas que têm cristaleiras com mais de 200 chávenas. Eu não posso garantir que se o indivíduo vender as chávenas, ascenda à noosfera. Mas é um assunto a considerar. Tu nunca vais beber, nunca vais ter 200 pessoas lá em casa a beber. E tu dizes assim, mas eu sou um colecionador de chávenas, é importante para mim.
é importante para ti enquanto o indivíduo está ao longo do predomínio de uma corrente elemental, de um dos elementos. Não sei se chávenas. Chávenas é uma combinação de fogo com terra. Cerâmica. Enquanto o indivíduo está ao longo do predomínio de um elemento, tu dizes isto é muito importante para mim. Até que tu começas a dizer isto é belo. Já é diferente. Aquela mulher é bela. Tu não tens que ir lá possuí-la, agarrá-la. É bela. Pronto, aqui já há uma distância. Já há aqui um espaço. Aquele homem é belo. Pronto, não tens que embrulhá-lo. É belo. E aquela árvore. E esta casa. Então tu começas a viver na beleza. A beleza já é uma ondulação que não depende da propriedade para ser fruída. Não sei se me faço entender. Quanto mais o indivíduo se centra, quer dizer, quanto mais ele vai para o centro do seu diamante, que é afinal onde o céu e a terra estão previstos casarem-se, quanto mais o indivíduo vai para o centro do seu diamante, mais ele sente o fogo vai para o sítio dele, a água vai para o sítio dela, o ar vai para o sítio dele, a terra vai para o sítio dele e ele respira. Ele começa a ser senhor de si. E então ele pode, a partir desse centro, deixar o brilho vir ao de cima. O que é o brilho? É o que tu és na noosfera, antes de teres transformado em personalidade e depois de deixares de ser personalidade. É o princípio e o fim. Digamos que Pax tem a ver com Miguel, mas o Alfa Ômega, quando ele diz eu sou o Alfa e o Ômega, isso tem a ver com Sofia. Bastante.